Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, para a nossa disciplina de Química Inorgânica, e hoje nós vamos continuar o estudo, e a discussão aí a respeito da estrutura do nosso átomo. Lembrando que o átomo a gente não consegue percebê-lo, a gente não consegue visualizá-lo, então por isso a gente precisa de analisá-lo a partir de uma forma indireta. A partir de evidências experimentais, nós então conseguimos propor algumas características desse nosso átomo. Então, o que nós vamos fazer aqui é um apanhado dessas evidências experimentais para tentar construir então uma concepção de átomo. Essa busca, esse novo reolhar pelas evidências que a gente tem, que demonstram características do nosso átomo, elas passam a se tornar mais evidentes a partir do próprio postulado de Dalton. Quando Dalton afirma, então, que a matéria é constituída por partículas divisíveis chamadas de átomos, passamos, então, a analisar essa matéria de uma forma diferente. Thomson, então, estudando partículas, estudando raios catódicos, ele percebe, então, que, independente do metal que ele utilizava como cátodo, ele tinha um feixe de luz muito semelhante entre todos os metais. E percebendo que esse feixe eletrônico havia uma característica corpuscular, e percebendo também que ele tinha uma carga negativa, ele afirma, então, que o átomo ele não é mais uma esfera maciça e indivisível. Ele, na verdade, tinha em sua constituição cargas eletrônicas, sendo então uma parte positiva e uma parte negativa. Ele afirma então que o átomo é formado por uma massa gelatinosa positiva e corpúsculos de carga negativa que giravam em anéis dentro dessa massa gelatinosa, de forma que a quantidade de carga negativa desse meu átomo era igual ao módulo de carga positiva dessa minha massa gelatinosa. Então, eu tinha ali uma massa única gelatinosa de carga positiva e elétrons de carga negativa neutralizando essa carga positiva. É claro que o nome elétron foi dado depois, não foi Thomson que dá esse nome a esse corpúsculo, até então ele chamava de corpúsculo de carga negativa, assim como a descoberta da carga, do valor da carga desse meu elétron também foi descoberto depois, por um experimento muito bacana também de Robert Millikan, que ele consegue, então, quantificar a carga desse elétron. Mas percebe então que eu já tenho uma quebra aqui de modelo, eu tenho então agora a visão que o Thomson propõe é que de um átomo, gelatinoso, ou seja, algo não rígido, Por que não rígido? Porque meus opustos negativos estão ali dentro girando, Então é preciso que ele tenha uma certa fluidez dentro daquele objeto, dentro daquela estrutura atômica que ele estava propondo. E que quando eu realizo algum tipo de excitação nesse meu átomo, esse corpúsculo consegue ser ejetado através do que ele chamou de raios catódicos. Tá? Algum tempo depois, Rutherford então pede para que alguns de seus alunos façam um experimento, o famoso experimento das partículas alfa, sobre que são atiradas sobre uma lâmina de metal, e surge ali mais uma evidência de que o modelo de Thomson também não estava totalmente correto. Ele percebe que, na verdade, o átomo ele não é uma massa gelatinosa de carga positiva e que os elétrons não estariam mais dentro dessa massa, girando dentro dessa massa de carga positiva. Ele percebe que, na verdade, o meu átomo é formado por um núcleo de carga positiva, aonde eu tenho concentrado ali a maior massa do meu átomo, e que meus elétrons, na verdade, estariam dispersos ao redor desse meu núcleo, em espaço vazio, girando ao redor desse meu núcleo. Percebam, então, que aqui eu tenho uma quebra daquele modelo atômico unificado, em que todo o meu átomo estava organizado, estruturado em uma certa porção do espaço. Ele pega, então, esses anéis que formariam, formados pelos elétrons dentro do meu átomo, da massa gelatinosa de carga positiva, e tira dessa massa, fazendo, então, esse núcleo rígido e os meus elétrons ao seu redor. Então, agora, ao invés de ter agora o átomo como uma estrutura única, eu passo a ter o átomo formado, vamos pensar assim, por duas regiões, uma região chamada de núcleo e outra região chamada de eletrosfera.
Um pouco antes, ou na mesma época, na verdade um pouco antes disso, né, estavam sendo feitos também vários experimentos envolvendo espectroscopia. Já estavam então sendo feito, né, utilização de radiações eletromagnéticas para estudo de moléculas, de compostos, do átomo em si. Vamos relembrar que, como a gente não consegue olhar o átomo de uma forma direta, então a gente precisa analisá-lo de uma forma indireta. Uma das formas de analisar as características desse meu átomo é a partir de radiações eletromagnéticas. Promovendo, então, algum tipo de excitação eletrônica, né, elétrica ao meu átomo e analisando os efeitos que isso causa. E um dos efeitos percebidos foi a formação do que nós chamamos de espectros atômicos. Então, estavam sendo feitos alguns experimentos, né, envolvendo gases de compostos, substâncias, que quando eram energizadas, passavam a emitir uma luz, né, uma radiação eletromagnética, e essa luz, quando refratada, ela apresentava, né, um espectro com linhas discretas. Mesmo após os experimentos de Rutherford, em que percebeu que os elétrons então estavam, na verdade, nessa região fora do meu núcleo, como que esses elétrons sofreriam uma excitação e como que esses elétrons, né, ejetaria ali, como esse átomo liberaria uma radiação eletromagnética responsável por fazer essas linhas espectrais. E por que que essas linhas espectrais, ou esse espectro atômico, era diferente de um elemento para outro? Se os elétrons é um tipo de corpúsculo único, né, como Thomson já tinha verificado, né, todos os elementos químicos tinham o elétron era o mesmo tipo de corpúsculo, de partícula em todos os elementos químicos. Quem propõe uma solução para essa estrutura é Bohr, né? Bohr, então, analisando os resultados de Rutherford, analisando os espectros atômicos, propõe que o átomo, né, que os elétrons estejam, na verdade, localizados em órbitas circulares ao redor do núcleo, em trajetórias, né, circulares, e que cada um desses elétrons teria ali uma energia discreta, né? Então, cada um desses elétrons estaria girando em órbitas, em camadas com energia específica daquela camada. Isso é interessante porque ele então sai daquela ideia de que o elétron poderia assumir qualquer valor de energia e afirma que o elétron então agora gira em uma camada, né, possui um nível de energia específico, e esse nível de energia específico varia de camada para camada. Isso vai ao encontro com outros resultados, né, e outras considerações dos espectros, como, por exemplo, o que foi apontado por Balmer, por exemplo, ao propor sua série, né? Balmer foi um dos que conseguiu analisar e perceber uma relação entre as linhas espectrais do espectro de hidrogênio a partir de uma equação matemática, em que ele percebe que a distância entre essas linhas espectrais variam de acordo com um número inteiro, né? Um número n, um valor n, tá? Nós não vamos discutir aqui agora. E aí, baseado então nessas linhas espectrais, com essa análise agora, né, dessa série de Balmer, ou com a equação de Heisenberg, tá? Se vocês preferirem, a equação de Heisenberg ela amplia, né, a equação proposta por Balmer para qualquer outras linhas espectrais que vieram a se tornar visíveis, né, com outros equipamentos, porque nem todas as linhas, a radiação eletromagnética emitida pelo hidrogênio, além das linhas espectrais visíveis, tinham também linhas espectrais não visíveis, né, da região do ultravioleta, por exemplo. Tá? Só que só pôde ser percebido um pouco depois. Então, juntando tudo isso, a gente consegue perceber que aquelas linhas espectrais que são visíveis no espectro se tratariam, por exemplo, né, uma hipótese, né, poderia se tratar da excitação eletrônica desses elétrons. E quando um elétron, então, passa de um nível mais energético para um nível menos energético, ele emite uma radiação eletromagnética com um comprimento de onda proporcional à diferença de energia entre esses dois níveis energéticos. Então, o recuo de um elétron, que está do nível na segunda camada para a primeira camada, é diferente da energia liberada quando ele recua da terceira camada para a primeira camada, ou da quarta para a primeira, ou da terceira para a segunda, e assim sucessivamente.
No caso, por exemplo, da série de Balmer, eles conseguem perceber que ela se trata, na verdade, dos recuos, né, do retorno do elétron das terceira, quarta, quinta e sexta camada para a segunda camada. Ele percebe, então, que aquelas emissões, né, as linhas espectrais, eram referentes àquelas emissões de radiações eletromagnéticas emitidas quando algum elétron tinha saltado ou estava retornando para o segundo nível de energia, né, entre o segundo e o terceiro, entre o segundo e o quarto, entre o segundo e o quinto, e assim sucessivamente. Então, agora o nosso átomo, que antes era apenas uma esfera maciça, indivisível e neutra, é formada por um núcleo de carga positiva e ao redor desse núcleo eu teria então meus elétrons, minhas partículas de elétrons de carga negativa, partículas de carga negativa girando em camadas eletrônicas, sendo cada uma dessas camadas um nível de energia diferente um do outro, né? No entanto, surgem mais outras evidências experimentais que apontam para algo que de Broglie já tinha pressuposto. De Broglie, analisando então as análises que Einstein e Planck haviam feito a respeito das radiações eletromagnéticas, que elas teriam ali um caráter corpuscular, que seria chamado de fótons, ele pressupõe que a matéria também tenha em si um caráter ondulatório, e toda matéria teria ali um caráter, um comprimento de onda associado à sua particularidade, né? É claro que esses objetos, né, de massa muito grande, esse caráter ondulatório não seria perceptível, mas que para objetos microscópicos ou subatômicos, esse caráter ondulatório deveria ser levado em consideração. Seria no caso do elétron. E aí um outro Thomson, né, filho do J.J. Thomson, que fez lá a descoberta do nosso elétron, né, do nosso corpúsculo de carga negativa, o filho dele então faz alguns experimentos, está fazendo alguns experimentos também, né, com feixes de elétrons, atravessando uma lâmina de metal, percebe que esse feixe de elétrons sofre um fenômeno chamado de difração, que resulta, né, numa imagem semelhante a essa da figura, e que, lembrando que a difração é uma característica puramente ondulatória, em que máximos de ondas que realizam caminhos diferentes é, interferem um na outra. E quando esses máximos se encontram, teriam ali uma contribuição, né, uma interferência construtiva, e quando o máximo de uma onda encontra com o mínimo de uma outra onda, eu teria uma interferência destrutiva. Por isso, então, eu teria esse efeito, né, nessa imagem. Se esse elétron, então, agora possui também um caráter ondulatório, não faz tanto sentido a gente analisar ele como sendo, então, uma partícula girando ao redor de um núcleo, né, em trajetórias específicas. Esse elétron, agora, ele precisa ser analisado e considerado com essas características ondulatórias. E, nesse sentido, analisar ele a partir das equações matemáticas propostas, por exemplo, por Bohr, quando propôs sua estrutura, estava se tornando inviável. Porque Bohr, ao analisar, né, a estrutura desse elétron, o movimento desse elétron, as características desse elétron, ele propôs equações matemáticas baseadas na física clássica. E agora, diante dessa percepção, não tem como eu saber, por exemplo, a posição e o momento linear desse elétron. Não tem como saber, então, aonde ele está ou qual a direção do seu movimento que ele está realizando, ou então ainda a velocidade associada a esse movimento que ele está realizando. E por isso fica complicado, então, ou melhor, fica impossível eu analisar esse elétron a partir de teorias clássicas da física. O primeiro a propor uma solução é Schrödinger. E Schrödinger propõe, então, que, na verdade, a gente utilize de funções de onda para analisar o comportamento e as características desse elétron. Ele analisa, né, que esse elétron, por ele estar submetido a uma certa região do espaço ao redor do meu átomo, né, ao redor do meu núcleo, né, lembrando que esse elétron, então, se ele faz parte do núcleo, né, ele faz parte do meu átomo, ele está delimitado aí por algumas condições radiais, né? Esse meu elétron ele não pode simplesmente ser encontrado em localizações muito distantes do meu núcleo, senão ele estaria sendo ejetado desse meu átomo. Então, se ele está aprisionado dentro daquela estrutura que nós chamamos de átomo, e agora ele possui uma característica ondulatória, eu poderia analisar esse meu elétron de uma forma muito semelhante a como eles já analisavam ondas chamadas de ondas estacionárias. E seriam ondas, né, que se comportam dentro de extremidades fixadas, né, de pontos fixos das extremidades. Por que isso é interessante, né, importante nesse ponto? Porque quando a gente analisa agora o movimento de um elétron
né, considerando agora esse movimento dentro de uma caixa, tá, que a gente chamaria, né, de partículas de uma caixa, e que realizaria, então, teriam características de uma onda estacionária, ele só vai poder apresentar comprimentos de ondas discretos, né, específicos. Repare como está na figura, que na curva verde-vermelha, né, o meu psi0, em que eu teria aí um n igual a 1, né, um primeiro nível de energia, eu só poderia ter aí um meio comprimento de onda. No nível igual a 2, que seria a curva em amarelo, eu teria um comprimento de onda. No nível 3, um comprimento e meio. No 4, dois comprimentos de onda. E no 5, dois e meio. Então, o meu elétron agora ele não pode mais vibrar com qualquer comprimento de onda, em qualquer energia, né? Ele só vai poder vibrar com certos comprimentos de onda. Isso vai de acordo com o que Bohr propôs, né? Olha, realmente o meu elétron não vai poder vibrar com qualquer energia. Ele não vai poder estar em qualquer nível energético. Ele vai ter que apresentar níveis energéticos específicos. E esses níveis energéticos específicos aparecem, por exemplo, aqui, né? Nessa condição de contorno que foi colocado para poder resolver, né, as nossas funções de onda, ou a equação de Schrödinger, e poder encontrar, então, as informações associadas a essa função de onda. No entanto, a função de onda, por si só, ela não possui uma característica, uma propriedade física que a gente possa discutir. E aí, quem apresenta, né, uma interpretação para essa função de onda é Max Bohr. Max Bohr propõe, então, que a densidade de probabilidade de se encontrar esse elétron seria dada pelo quadrado dessa função de onda. O interessante do quadrado da função de onda é que, independente dessa função de onda nossa agora tenha, em partes, em alguns momentos, sinais negativos, quando eu faço o seu quadrado, esse negativo some e ela fica apenas positivo. Fazendo uma análise disso agora, né, esse meu elétron, então, condicionado, né, com essa condição de contorno de se comportar como uma partícula numa caixa, em que apresenta agora, então, comprimentos de ondas específicos, poderia apenas vibrar em certos níveis de energia. Ao aplicar a interpretação de Bohr para poder, então, tentar analisar as regiões em que eu poderia encontrar esse elétron, eu percebo também que, por exemplo, para um primeiro nível de energia, a maior densidade de probabilidade de se encontrar esse elétron seria ao redor do meu núcleo, próximo do meu núcleo, de forma que ela vai se igualando a zero conforme eu afasto do meu núcleo. Para o segundo nível de energia, nessa figura central, eu teria ali o máximo da densidade de probabilidade de encontrar esses elétrons nas próximos extremos, né, mais afastado aí do meu núcleo, e numa região do meu núcleo, próximo do meu núcleo, eu teria que essa densidade de probabilidade é igual a zero. Sendo que essa região, nesse ponto em que a densidade de probabilidade de encontrar o elétron é zero, é o que nós chamamos de nó da função de onda. Então, ou seja, aquele meu elétron que está nesse segundo nível de energia, ele pode ser encontrado nessa primeira região, né, afastado do meu núcleo, ou na outra região, também afastado do meu núcleo, mas sem passar pelo meu núcleo em si. Além disso, diferente do que a física clássica já afirmava, né, ou melhor, que a física clássica acredita, em que para uma partícula sair de uma extremidade para ir para outra, ela pode apresentar qualquer velocidade, né, pode apresentar qualquer energia cinética. Quando eu analiso o elétron dentro dessas condições propostas por Schrödinger, o meu elétron, então, agora ele não pode mais apresentar qualquer energia. Ele pode vibrar apenas com certos comprimentos de onda, apresentando, então, certos níveis de energia. Para que eu possa passar ele de um nível menos energético para um nível mais energético, eu preciso fornecer a esse meu elétron uma quantidade de energia suficiente para que essa transição seja feita. No que a gente chamaria então de energias quantizadas, né? Em que a troca de energia do meu elétron agora não acontece de forma linear, para que ele possa absorver a energia do meu meio, por exemplo, através de um fóton de energia que seja, né, esteja vindo dentro de uma certa radiação eletromagnética, esse fóton precisa ter, então, uma certa quantidade de energia específica. Por isso, então, chamar de energia quantizada. Dentro dessa situação toda, né, a partir de toda essa análise, dessa nova visão desse átomo, então agora esse átomo visto como um núcleo, com cargas positivas, né, tendo ali meus prótons e meus nêutrons, e os meus elétrons ao redor desse núcleo
realizando ali um comportamento e tendo características duais, né, em que uma hora ele apresenta uma característica ondulatória e hora ele apresenta uma característica corpuscular. Dessa forma, a gente analisando então agora esse elétron a partir de funções de onda, né, dentro de uma teoria quântica da física e não mais dentro de uma teoria clássica da física. Nós vamos então analisar, a partir da próxima aula, né, o nosso átomo de hidrogênio, tentando aplicar então essa concepção de modelo atômico ao átomo de hidrogênio para que a gente possa perceber, né, como que essas características, essas propriedades vão de fato definir a estrutura eletrônica de um átomo.